Boa tarde, amigo. Brasadames, advogado criminalista. Contato 11 98545 4271. O que eu tenho para trazer aqui nesse momento, eu vou tentar fazer um vídeo bem curto, mas seria o seguinte: você sabe como funciona e o que é o processo de criminalização? Na verdade, existem três tipos de criminalização: a criminalização primária, a secundária, a terciária, e existe aí uma possibilidade de uma quarta possibilidade aí, que seria, no caso, a tentativa da descriminalização, né? A criminalização primária, ela se dá exatamente lá no poder legislativo, local onde os deputados, senadores elaboram a lei em abstrato. A legislação, tá complicado isso aqui, viu? A legislação em abstrato, né? Elaboram então os artigos da lei. Por exemplo, o artigo 157, né? Que trata do roubo. De toda forma, esse artigo, num primeiro momento, ele é em abstrato. Ele está lá para que atinja a toda a sociedade. E indiretamente, ou de uma certa forma até meio que pensado, atinge também certos grupos sociais. Os grupos sociais normalmente atingidos, né? Eu estou falando aqui do artigo 157, mas ali são todos os artigos criminais existentes aí no Código Penal e nas legislações especiais aí, né? No tráfico de droga, no crime ambiental e etc, tá? Então atinge certos grupos sociais, eu parei aí, perfeito? Normalmente são os pobres, os negros, os analfabetos, os tatuados, os homossexuais e etc, né? Esses grupos sociais aí, na verdade, entram numa faixa aí de exclusão de sociedade. E eles atingem, a legislação praticamente colocam neles como se fosse um rótulo de pessoas possíveis infratores da legislação, né? Um rótulo social imposto aí de uma certa forma até psicológica. A pessoa até ao final acaba de uma certa forma aceitando que ele faz parte daquele grupo de pessoas que estão sempre cometendo delitos, pequenos delitos ou grandes delitos. Então, de certa forma, a criminalização primária, ela coloca esses grupos sociais numa forma de pessoas frágeis, vulneráveis. São grupos vulneráveis. Essa aplicação secundária aqui, na verdade, se dá na aplicação da lei em abstrato, como eu falei para vocês, para lá no finalzinho dela transformar de uma forma concreta, ou seja, a punição. E essa punição normalmente ela se dá através dos órgãos da segurança pública: Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, o Ministério Público, o Judiciário, o Tribunal de Justiça, STJ, STF. São sempre órgãos que vão procurar, dificilmente eles vão ali para resolver e ajudar a pessoa. Vão lá para sentar a madeira e colocar aquela pessoa daquele grupo que cometeu aquela infração no cárcere. Por que eu falo aquela pessoa daquele grupo? Porque normalmente uma pessoa que não faz parte daquele grupo, que já está rotulado, ela tem aí uma grande possibilidade de não ir para o cárcere. Contratar bons advogados, grupos de advogados, às vezes tem contatos com juízes, com promotores de justiça, com policiais, etc. E de uma certa forma pode até responder o processo, mas acaba não se integrando nos procedimentos da execução da pena. Perfeito? Então, esses grupos sociais se tornam vulneráveis, né? E acabam, de certa forma, se comprometendo aí com o cárcere. A criminalização terciária ocorre normalmente quando este indivíduo deste grupo
descumpre a norma em abstrato, descumpre os artigos da lei, ele comete a infração. Então, normalmente essa pessoa é processada e, de regra, ao fim, é condenado, e este indivíduo entra obrigatoriamente no campo da execução da pena. Neste campo, passado todo esse procedimento, passado todo esse processo que demora, às vezes demora anos, a pessoa, de uma certa forma, ela se conforma com essa punição. Ela acaba aceitando essa punição. E essa situação, é nesta situação que este indivíduo se encontra, de certa forma, ele se encontra num abalo psicológico e acaba aceitando aquela punição. Acaba aceitando, eu cometi mesmo, eu devo ser preso, tal, então tá tudo certo. Eu realmente faço parte dos meus amigos lá do bairro, que a gente comete muitas coisas erradas, tal, então a minha cara é ficar preso mesmo, eu sou do crime. E aí, se ele não tem, ele já começa a fazer diversas tatuagens. Se ele não usa droga, ele já começa a usar droga, e ele parte para as cabeças, ele parte para o mundo do crime. De certa maneira psicológica, esse cidadão então aceita que não faz parte mais da sociedade e se insere automaticamente nos grupos vulneráveis, os grupos descriminalizados, os grupos marginalizados, que são deixados de lado pelo próprio sistema legislativo que criou os artigos penais. Perfeito? Então veja que essa pessoa acaba aceitando isso, acaba aceitando, trazendo no seu íntimo aquela convicção de que ele realmente faz parte do crime. E ele fazendo parte do crime, o que este indivíduo vai fazer? Quando ele terminar lá a sua execução da pena, vai voltar a delinquir. E ele entra num ciclo de descriminalização. Agora com apoio psicológico pessoal. Ele mesmo criou esse apoio psicológico e ele aceita. Ele entra nesse ciclo de marginalizados. Lá no começo eu falei de uma possível quarta parcela da tentativa da ressocialização que deveria tirar este indivíduo deste grupo e trazê-lo no seio social. Mas nesse campo, meu amigo, o Estado não é tão forte quanto ele é quando ele cria a legislação, quando ele cria o sistema, entre aspas, repressivo, o sistema que vai fazer com que a pessoa responda o processo, seja abordado na rua, é levado na delegacia, toca lá o piano, faz a planilha e depois ele responde o processo, vai para o cárcere e tal. O Estado investe bastante nisso, mas não investe no outro lado, que seria da ressocialização deste indivíduo. É uma parcela muito pequena que é recuperado socialmente, sai lá do sistema e volta a viver socialmente como uma pessoa normal. Então, meu amigo, fica aí para você que não fazia ideia de como funciona esta engrenagem, porque é uma engrenagem, certo? De criminalização social. Abraço, até a próxima!